A Carta do Inferno. Ouvimos falar sobre a Carta do Inferno por Jesus. Imagine receber uma carta e ver o remetente como o inferno, tormento de canções. O que você faria? Seguiria os conselhos dessa carta? Levaria as palavras a sério? Esse foi o caso do homem rico na parábola de Jesus. Jesus frequentemente usava parábolas para compartilhar sua sabedoria e perspectivas sobre como seus discípulos deveriam viver. Aqueles que ouviam assim sempre sabiam que saíam com um conselho adequado. Suas parábolas eram frequentemente curtas e simples, mas provocadoras de pensamento. Ele falava de assuntos profundos usando histórias inspiradoras para explicar aos ouvintes, para facilitar a compreensão. Ele escolheu esse método porque as pessoas podiam se identificar com os personagens da história. Um dia, seu ensinamento tomou um rumo incomum. Havia um homem rico, vestido habitualmente com púrpura cara e linho fino, celebrando e vivendo alegremente em esplendor todos os dias. E um pobre chamado Lázaro foi colocado à sua porta, coberto de feridas. Ele ansiava avidamente por comer as migalhas que caíam da mesa do homem rico. Além disso, até os cachorros vinham e lambiam suas feridas. Lucas capítulo 16, versículos 19 ao 21, Bíblia Amplificada. Porque naquela cultura a maioria comia de forma luxuosa apenas algumas vezes por ano, a riqueza do homem rico era óbvia. O homem rico não tomou nenhuma atitude contra Lázaro além de ignorá-lo e desprezá-lo. Aqui estão dois homens, e dia após dia não havia espaço de 20 metros entre eles, mas uma distância como o mar os dividia. O nome é a forma latinizada de Eleazar e significa Deus é o meu auxílio. Vemos os cachorros vindo e lambendo suas feridas. Jesus descreve a situação do mendigo com esses detalhes fortes e horríveis. Aconteceu que o pobre morreu e seu espírito foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, paraíso. E o rico também morreu e foi sepultado no Hades, o reino dos mortos. Estando em tormento, ele olhou para cima e viu Abraão de longe e Lázaro em seu seio, paraíso. Lucas capítulo 16, versículos 22 ao 23, Bíblia Amplificada. Ambos faleceram no fim. Nesta vida, Lázaro nem sequer recebeu a honra de um enterro. No entanto, na próxima vida, ele foi honrado pelo céu sendo carregado pelos anjos para o seio de Abraão. O homem rico foi enterrado com honra, mas não teve um guia angelical ou chegou a um lugar encantador. Parece que quando os anjos carregaram o mendigo, foi sua alma ou espírito que foi levado, pois esse é o aspecto de uma pessoa que é imaterial e imortal. O homem rico viveu perto de Lázaro, mas eles não poderiam ser mais diferentes um do outro. Enquanto ele estava naquela região cheia de miséria e dor, Lázaro permaneceu na presença de Abraão, desfrutando de seu conforto e cuidado. Levando em conta as punições sem piedade, a miséria sem compaixão, o sofrimento sem ajuda, o choro sem compaixão, a maldade sem medida, tormentos sem fim, e além da imaginação. Lemos, estando em tormento no Hades. Nesta história, Jesus falou de uma região que ele chamou de Hades, que parece ter sido o local geral dos mortos. Um era um lugar de agonia e o outro era um lugar de consolação, o seio de Abraão. Talvez seja mais preciso afirmar que eles estavam em duas regiões diferentes do mesmo local. Hades, embora seja uma palavra grega, parece transmitir muito do mesmo significado que a palavra hebraica Sheol, que significa lugar dos mortos. Hades é um lugar para onde os mortos vão após a morte. Sheol não está explicitamente associado a sofrimento perpétuo ou existência bem-aventurada. O conceito de Sheol às vezes é reduzido à sepultura. O Antigo Testamento fornece uma imagem consideravelmente mais obscura do que acontece após a morte, em comparação com o que é apresentado no Novo Testamento. O apelo do homem rico. E ele clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua, porque estou em grande agonia neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que em sua vida você recebeu coisas boas, todos os confortos e delícias. E Lázaro, coisas ruins, todos os desconfortos e angústias. Mas agora ele está consolado aqui no paraíso, enquanto você está em grande agonia. E além de tudo isso, entre nós e vocês, foi fixado um grande abismo, de modo que aqueles que desejam passar daqui para vocês não poderão, e nenhum pode atravessar de lá para nós.
Lucas capítulo 16, versículos 24 ao 26, Bíblia Amplificada. O homem rico era descendente de Abraão. No entanto, mesmo tendo Abraão como seu pai, não foi o suficiente para salvá-lo do sofrimento que o esperava na vida futura. Agora, o homem rico era um mendigo, suplicando a Abraão. Novamente, o fato de o homem rico ser rico não era a razão pela qual ele estava sendo atormentado. Em vez disso, a razão pela qual ele estava sendo atormentado era porque ele levou uma vida que era desprovida de amor e confiança em Deus, e sua vida demonstrou isso. Lemos: manda Lázaro, para que ele molhe a ponta do dedo na água e refresque minha língua. Mesmo na vida após a morte, o homem rico se considerava em um nível superior ao de Lázaro, a quem ele considerava seu servo. Isso demonstra que seu senso de direito e posição na vida não mudou. O desejo do homem rico permaneceu mesmo depois de sua morte. O que foi tirado dele foi sua capacidade de satisfazer esses desejos. Isso foi uma dor para ele, e ele estava desesperado por um mínimo conforto. Lemos: entre nós e você, há um grande abismo fixo, de modo que aqueles que desejam passar daqui para vocês não podem. Embora o homem rico pudesse ver e se comunicar com Abraão, eles estavam distantes. Um abismo os separava, e suas vidas estavam destinadas a seguir direções muito diferentes a partir desse ponto. O homem rico pensa em seus irmãos. Aqui é de onde vem a mensagem do inferno. Então o homem rico disse: Pai Abraão, eu te imploro, manda Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele possa adverti-los solenemente e testemunhar a eles, para que eles também não venham a este lugar de tormento. Mas Abraão disse: eles têm as escrituras dadas por Moisés e os escritos dos profetas. Deixem que eles os ouçam. Ele respondeu: não, pai Abraão. Mas se alguém dos mortos for até eles, eles se arrependerão. Mudarão suas velhas formas de pensar e buscarão a Deus e sua justiça. E ele lhe disse: se eles não ouvirem as mensagens de Moisés e dos profetas, não serão persuadidos, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Lucas capítulo 16, versículos 27 ao 31, Bíblia Amplificada. É demonstrado mais uma vez que o homem rico continuou a considerar Lázaro como um servo seu. Ele pediu a Abraão para enviar Lázaro. Depois de não conseguir satisfazer suas necessidades, ele tentou salvar seus irmãos. Sua mensagem era de salvação. Em uma reviravolta estranha, acabamos recebendo essa carta através de Jesus. Como você vai responder? Mesmo depois de passar para a vida que está à frente, fica claro que o homem rico não esqueceu seus familiares e continuou se importando com eles. Suas memórias não foram apagadas, nem lhe foi dada uma nova consciência para substituir a antiga. Agora o homem rico se preocupava com outros não indo para o tormento. Ele vivia completamente indiferente a isso, seja para si mesmo ou para os outros. Se ele pudesse ir até seus irmãos, com certeza o faria. No entanto, parecia que ele sabia que isso era quase impossível. Na verdade, nem sequer perguntou sobre a possibilidade de fazê-lo. Se as Sagradas Escrituras não forem suficientes nas mãos de Deus para trazê-los à fé em Cristo, então, mesmo que um anjo do céu, mesmo que os santos da glória, mesmo que Deus mesmo descesse à terra para pregar a vocês, vocês seguiriam inalterados e desfavorecidos. Ele se apegou à vã ideia de que o testemunho de alguém ressuscitado teria mais peso do que a palavra escrita de Deus. Mas mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos, não seria suficiente para convencê-los, porque se eles não creem por causa da palavra de Deus, tampouco serão persuadidos por alguém ressuscitado dos mortos. O homem rico reconheceu que seus irmãos precisavam se arrepender, mas ele não seguiu o exemplo deles. Ele erroneamente acreditava que uma aparição dramática de alguém que tivesse retornado dos mortos os convenceria. Mas Abraão sabia que isso não seria verdade. Afinal, os descrentes já acreditam que a Bíblia contém muitas referências a julgamento e inferno. Eles não querem ouvir mais disso, mesmo que o mensageiro venha do mundo além. Mesmo que Jesus tenha ressuscitado dos mortos, muitas pessoas na época não acreditaram em sua ressurreição. Além disso, um homem chamado Lázaro voltou dos mortos, e os líderes religiosos não acreditaram nele. Com essa história, Jesus mostrou a fragilidade de confiar em sinais para levar as pessoas à fé.
É fácil pensar que se as pessoas vissem um sinal espetacular o suficiente, seriam compelidas a acreditar. Mas o que cria fé para a salvação é ouvir a palavra de Deus. Um sinal pode ou não ter um papel nesse trabalho. Deus, trabalhando por meio de sua palavra, tem poder para a salvação. Ele declara que as Escrituras Sagradas são em si mesmas tão poderosas quanto qualquer coisa como a entrega de sua mensagem por alguém ressuscitado dos mortos. Morgan. Em um aspecto, o homem rico na parábola de Jesus contrastava fortemente com os fariseus e outras autoridades religiosas da época. Ele viveu uma vida de excessos e prazeres, enquanto os fariseus eram conhecidos por seu rigor, disciplina e extremo autocontrole. Mas eles eram semelhantes ao homem rico em um aspecto: nenhum deles pensava muito nas pessoas empobrecidas que viviam ao seu redor e as tratavam com desprezo. É por isso que ficaram tão chateados quando Jesus ensinou coletores de impostos e outros transgressores e mostrou compaixão por eles. Lucas capítulo 15, versículos 1 ao 2. Essa parábola tem lições específicas que nos mostram muito sobre a vida e como responder às diferentes situações que encontramos. A história enfatiza a importância de mostrar preocupação e cuidado com os necessitados. A maneira como o homem rico ignorou Lázaro mostra a falta de empatia e amor. O espírito de amor é parte da natureza de Deus, e ele escolheu compartilhar isso conosco. O homem rico estava desprovido desse espírito, o que era dolorosamente óbvio em sua atitude em relação ao outro homem. Mesmo que seu coração não pudesse ser visto, suas ações descreviam sua personalidade. Mateus capítulo 7, versículo 16, KJV, diz que, pelos seus frutos, os conhecereis. Um homem com espírito de amor não apenas amará a Deus, ele cuidará daqueles que habitam com ele. Ele não faz isso por compulsão ou pressão dos outros, mas porque a natureza de Deus o impele a estender a mão. Jesus explicou isso ainda mais em Mateus capítulo 25, versículos 30 ao 40, AMP. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me, estava nu, e vestistes-me, adoeci, e visitastes-me, estive na prisão, e fostes ver-me. Então, os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E, respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Jesus quer que seus seguidores sigam esse caminho de preocupação deliberada de forma consistente, vivendo suas vidas com a eternidade em vista. A mente do homem rico era dominada por suas posses terrenas. Ele não se importava com como passaria a vida após a morte. Quando ouvimos as pessoas falarem da eternidade, significa uma imagem de nossas vidas e para onde iremos após nossa morte física. De acordo com a Bíblia, seria no céu ou no inferno. Isso enfatiza o fato de que nossas ações nesta vida têm consequências eternas. Por mais pobre que fosse Lázaro, ele era um homem piedoso. Então, após sua morte, ele foi acolhido no céu, enquanto o homem que viveu sem pensar ou se importar com Deus foi para o inferno. Por mais que Deus queira que sejamos livres, Ele também espera que não vivamos apenas para nós mesmos. Perder a consciência sobre nosso destino na vida após a morte não é sábio. Lucas capítulo 9, versículos 23 ao 25, AMP, diz que, e dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvá-la-á. Porque, que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Viver para agradar a Deus levou Lázaro ao céu, então esse deveria ser nosso objetivo também. Tudo sobre a vida na Terra é temporal: profissões, habilidades, qualificação educacional, fama, relacionamentos ou poder não significam nada após a morte de uma pessoa, porque começaremos uma nova vida na eternidade. A questão é: o que Deus dirá a você quando você chegar ao seu trono de julgamento?
Mas eu vos digo que, de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus capítulo 12, versículos 36 ao 37, AMP. Capítulo 3, uma escolha de se arrepender agora. A verdade é que não há arrependimento no inferno, então o único tempo que temos é agora, enquanto estamos aqui na terra. Na história que Jesus descreveu, o homem rico teve subitamente um coração arrependido no inferno.